Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que vocês vão estar aí visualizando o vídeo, mas a gente vai começar aí a nossa aula do capítulo 5, nossa aula de história, tá? A gente tem como tema nessa aula, é preciso se deslocar. Então quando eu falo em me deslocar, eu estou falando de que maneira eu saio do lugar que eu estou agora para outro lugar, certo? E aí a gente inicia com essas 4 imagens. Eu coloquei aí maneiras diferentes de formas diferentes que as pessoas estão se deslocando, saindo de um lugar para outro. Eu coloquei aqui um motoqueiro, ele está usando aí uma moto, né? Ali eu tenho um trânsito, as pessoas estão usando o carro e elas estão saindo do lugar que elas moram, por exemplo, ou trabalham para outro lugar, não é isso? Aqui tem um rapaz de bicicleta e ali tem um ônibus. E aí eu tenho que fazer uma pergunta para vocês: como é que essas pessoas das imagens estão se deslocando? Elas estão usando o mesmo tipo de transporte? Tem como ela se deslocar, uma pessoa se deslocar da minha casa para um lugar muito distante a pé, ou eu preciso de um transporte para isso? A gente vai falar a partir de agora sobre esses transportes, tá bom? Olha lá, meios de transporte. Atualmente as pessoas utilizam vários meios de transporte, certo? Mas será que sempre foi assim? Será que sempre houve carros, motos, ônibus, avião, trem? A gente vai ver que não, né? Há muito tempo atrás, a gente não tinha nada disso nem no Brasil, inclusive, né? Por isso mesmo que eu coloquei aqui 2 exemplos, 2 historinhas para vocês ficarem sabendo, ó. No território que hoje corresponde ao Brasil, os povos indígenas costumavam se deslocar sem utilizar nenhum meio de transporte. Porque no Brasil, naquela época, não tinha nem cavalo, gente. Não tinha nada que a gente conhece hoje para se deslocar em grandes distâncias. No Brasil não tinha cavalo, não tinha vaca, não tinha jumento, nada que se utilizasse ou que se use hoje em dia para se deslocar para outro lugar. Os índios faziam isso lá no meio da floresta, no meio das matas, a pé. Difícil, né? Aí, ó, com a chegada dos portugueses aqui para o Brasil, foi que eles trouxeram animais nas caravelas. A gente já falou sobre isso na aula anterior, né? Eles chegaram aqui no Brasil, colonizaram aqui o Brasil e vieram morar aqui. E aí, quando eles perceberam que aqui não tinha nenhum meio de transporte, eles, claro, tiveram que trazer lá de Portugal para cá. E aí eles trouxeram cavalos, eu coloquei aqui um exemplo de um cavalo bem bonito, trouxeram bois, trouxeram galinhas, trouxeram vários animais que aqui no Brasil não existiam e que muitos deles foram usados para transporte, tá? Bom, a partir da chegada dos portugueses, várias formas de transportes começaram a ser usadas. Como eu disse antes, os índios não tinham esse costume aqui, eles andavam a pé, mas os portugueses já conheciam e já usavam alguns meios de transportes lá em Portugal. E aqui eu coloquei 2 exemplos deles que vocês têm aí no livro, inclusive, tá bom? Ó, tem a liteira. A liteira eram cadeiras cobertas utilizadas por pessoas muito ricas. Então, se você não fosse muito rico, você tinha que arrumar um cavalo, tinha que ir a pé, tá? Só andava de liteira, bem chique, sentadinha se fosse muito rico. E os palanquins, olha lá a imagem dos palanquins. Eram redes presas a uma vara de bambu. E a pessoa que andava ali no palanquim poderia escolher se ela queria andar para outro lugar, se locomover, né, para outro lugar, na verdade, deitada ou muito bem sentada na rede. Vocês estão observando que
essas duas maneiras de transporte, elas precisam aí de pessoas para serem transportadas. Olha, a gente tem aqui a senhora muito bem sentada na sua liteira, na sombra, e a gente tem aqui os dois escravos que levavam essa senhora para onde ela quisesse. O mesmo acontecia ali com os palanquins, tá? Os negros que eram escravizados naquela época, eles eram quem levavam esse senhor para onde ele quisesse, bem deitado, bem tranquilo. E aí é a hora da sua atividade. Vocês vão ver aí as imagens desses meios de transporte. A gente vai comentar sobre eles na atividade. E aí vocês vão resolver essas questões, tá? Da página 89 até a 91. Dá uma pausa, responde. A gente vai comentar depois, tá bom? Até a próxima, pessoal!